Estou na fila para a operação, a cirurgia de transplante do fígado, tá? Porque eu tenho cirrose hepática. Entrei na fila, eu via gente lá, assim, desesperados na fila, gente, famílias. Eu falei, meu Deus. Eu fiz, formou em 2013, depois da cirurgia. Depois da cirurgia, meu filho entrou para a polícia. Então, quer dizer, muita coisa estava acontecendo na minha vida que eu falava assim, pô, será que eu vou ver? Mais de 5 anos na fila, esperando fazer essa cirurgia e poder me cuidar e mudar, melhorar a minha qualidade de vida, né? Quando você está esperando na fila, você fica olhando todo dia para o telefone, achando que ele vai tocar. Você cria uma identificação com aquele aparelho todo dia, sabe? Todo dia que você vai deitar, primeiro você reza a Deus e diz, será que amanhã eu vou estar vivo? Imagine você ficar em uma fila longa, que anda devagar e o pior, sem ter a certeza de que vai conseguir o que pretende. É por essa espera angustiante que passam milhares de pessoas que aguardam por um transplante de órgãos. Espera que muitas vezes só acaba com um ato que pressupõe generosidade e amor ao próximo, a doação de órgãos. Vanderlei perdeu o filho, Christian, em um acidente durante uma prova de ciclismo. Em meio à morte repentina do jovem médico de 39 anos, a família recebeu conforto ao ajudar outras pessoas. É um momento assim muito triste para a gente, na hora que o médico, você está com toda a esperança de acontecer uma reversão e o médico chegar para você e falar o seguinte, ó, ocorreu uma morte cerebral. A morte cerebral já está configurada, não tem reversão mais. E aí você tem que tomar uma decisão, né? Como ele era um cara que na carteira dele tinha como doação de órgãos, minha esposa sempre acompanhou isso aí, ele era doação de órgãos, então a gente sentou ali a turma, né, os irmãos e decidimos que seria feita a doação de órgãos. No Brasil, a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo para transplante e tratamento é regulamentada por lei. A edição dessa lei ela foi muito importante, especialmente para dar segurança jurídica para todos os envolvidos nesse processo de doação e de transplante de órgãos. Primeiro, a pessoa que manifesta vontade, hoje ela tem a segurança de saber que esse transplante vai ser feito pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema sério, um sistema extremamente capacitado para fazer esse tipo de doação. Segundo, para a família, que hoje é quem autoriza essa doação para o sistema, ela também vai se sentir segura de saber que todo o procedimento está sendo feito de forma séria, que isso é um dos grandes mitos em relação à doação de órgãos, né? E terceiro é que todos os envolvidos, os médicos e as equipes envolvidas no transplante de órgãos, elas também se sentem seguras para realizar esse procedimento, porque essa lei ela estabelece inúmeras sanções civis e sanções penais, sanções administrativas, que, enfim, dão toda essa segurança e todo esse respaldo para que nenhuma irregularidade seja cometida sem ter a devida sanção. Então, hoje, isso é feito com muito cuidado, com muito critério no Brasil inteiro. Para ser doador de órgãos, não é necessário deixar nada por escrito, mas é essencial manifestar o desejo ainda em vida. De acordo com a lei, hoje prevalece a vontade da família. Então, por isso que é importante a pessoa ou deixar algum documento manifestando essa vontade, ou conversar com a família, ou, enfim, de alguma forma expressar essa vontade de ser doador de órgãos. Por quê? No momento do falecimento da pessoa, a família está muito envolvida, está muito abalada, e ela dificilmente tem discernimento, assim, tem a clareza de entender se deve ou não doar os órgãos de um ente querido. Então, se tiver tido essa conversa anterior, se tiver tido essa manifestação do interessado, a família vai se sentir segura de manifestar essa vontade para a equipe de transplante. Se essa for a sua vontade, converse com a sua família. Essa é a oportunidade de ajudar a salvar muitas vidas.
Então a gente costuma dizer que uma doação de órgãos pode salvar até 8 vidas. Né? Em uma doação de órgãos pode haver captação dos 2 rins, do fígado, do pâncreas, do coração, do pulmão e de 2 córneas. Um dos grandes desafios ainda é notificar sobre potenciais doadores, que são pessoas com diagnóstico de morte encefálica. Os hospitais são obrigados a informar as centrais de captação e distribuição sobre pessoas com esse quadro. Isso antes mesmo da conversa com a família sobre a possibilidade de doar e da análise da viabilidade de captação dos órgãos. Mas, segundo a ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, apenas 1 em cada 8 casos é informado às centrais. O diagnóstico de morte cefálica é igual à morte. A hora que você tem o diagnóstico de morte cefálica é a hora que vai ser registrado na declaração de óbito que aquele paciente morreu. É totalmente irreversível esse diagnóstico de morte cefálica. E para chegar a esse diagnóstico, a gente tem que seguir um protocolo que é bastante rígido, né? Tem que ser feito 2 exames clínicos por médicos diferentes, sendo um neurologista, e um exame complementar que confirme essa morte cefálica. Alguns países precisam só do exame clínico, mas no Brasil a lei é um pouco mais rigorosa, precisa do exame clínico mais o exame complementar. Apesar de dificultar um pouco e trazer uma burocracia maior para esse diagnóstico, traz mais segurança para o diagnóstico de morte cefálica. Quando a gente tem esse diagnóstico, realmente o paciente está em óbito e é irreversível, é igual a óbito. Não há idade mínima ou máxima para doar ou receber órgãos. O estado de saúde do paciente é que determina a possibilidade de aproveitamento ou não dos órgãos para o transplante. Quem tem doenças infecciosas ou incuráveis fica impedido de doar. Pessoas sem identidade, indigentes e menores de 21 anos, sem autorização dos responsáveis, também não são consideradas doadoras. Além da doação de órgãos de pessoas mortas, também é possível fazer doação entre pessoas vivas. É a chamada doação intervivos. Nesse caso, a doação não pode representar qualquer risco para a saúde do doador e só pode beneficiar parentes até 4º grau, exceto medula óssea. Do contrário, a doação só é feita com autorização judicial. Tem alguns tipos de transplantes que podem ser feitos de um paciente vivo para outro paciente. Então, faz de conta que você quer doar medula óssea. A medula óssea é o melhor exemplo. Você vai no banco de sangue, faz um exame, fica lá guardado o seu tipo, e aí quando você tem uma compatibilidade com outra pessoa que tem uma leucemia, por exemplo, que precisa de um transplante de medula, você vai lá doar a sua medula, que é um exame extremamente simples. Você faz uma punção de um osso, normalmente é o osso do quadril, e a gente tira um pouquinho da medula, que é o que antigamente as pessoas falavam que era o tutano do osso, né? Mas é a medula. A gente tira aquelas células que são as células primárias do sangue e a gente coloca na outra pessoa. Então isso é um tipo de doação intervivos. Não precisa ninguém morrer para poder doar. A gente tem o transplante de fígado intervivos. Você pega o fígado de uma pessoa maior, por exemplo, a gente pega uma parte desse fígado e transplanta para uma pessoa que tem condições clínicas de receber só um pedacinho do fígado. Então, são pacientes às vezes que não têm doenças tão avançadas ou tem só um tumor do fígado, um carcinoma hepatocelular. Então, ele tem uma função boa, mas ele tem um tumor e o tratamento do tumor é o transplante. Então, a gente pode transplantar só metade no fígado para essa pessoa. A Marli é um exemplo de doadora voluntária. Sabe aquela história de fazer o bem sem olhar a quem? Pois é, foi isso que a motivou a se cadastrar como doadora de medula óssea. Eu acho que a gente tem que fazer o poço antes mesmo de sentir sede. Então, eu doei não pensando em que alguém possa doar para mim alguma coisa algum dia, nunca. Mas eu acho que tem que ser por aí. A gente tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem. Apesar de fundamental para garantir a sobrevivência de muitas pessoas, a doação de órgãos ainda enfrenta diversos entraves. Os entraves são múltiplos, né? Desde questões culturais, questões de crenças pessoais,
a questão de logística, de infraestrutura. A gente precisa de melhores políticas públicas para que a gente possa tornar viável, às vezes, o transporte de algum órgão ou outro para poder ser usado na cirurgia do transplante. Então, a gente não tem, de forma efetiva, um transporte que possa garantir 100% das vezes. Algumas vezes a gente consegue, né? Mas não é 100% das vezes que a gente consegue. Nós já perdemos pacientes que iam receber porque a gente não tinha como transplantar o órgão para poder ser usado no transplante. Os entraves para não doação de órgãos são 3, na verdade. O primeiro deles é a falta de informação junto à população. O segundo deles é a falta de informação sobre o que é morte encefálica, como ela acontece. E o terceiro deles é um problema que acontece por falta de leitos de UTI nos hospitais. Os médicos intensivistas ficam na dúvida. Eu vou cuidar do cara que está em coma, que está vivo, ou vou cuidar do cara que está em morte cefálica? A doação de órgãos muitas vezes representa o renascimento de quem está com a vida por um fio. Corrida contra o tempo, expectativa e as lições de vida depois do transplante, você acompanha no próximo bloco. Pensar no futuro não muito além do amanhã. É mais ou menos essa a filosofia de quem está com a vida por um fio, à espera do transplante. Não vivo muito longe, não. Eu vivo o dia a dia, mesmo porque está combinado com o hospital, né? Que eu estou lá na fila e tal. E a qualquer momento, nesse momento, por exemplo, eu posso ser chamado, o telefone tocar, né? E, José Carlos, largue tudo que você está fazendo. Se você estiver comendo, você pare de comer e venha para cá, imediatamente. Você tem que viver um dia de cada vez. E era isso que eu e minha esposa fazíamos. A gente vivia um dia de cada vez. Como que era isso? Eu ia deitar, eu fazia meus agradecimentos e olhava para o telefone e pensava, meu Deus, será que vai tocar? O controle e monitoramento dos transplantes de órgãos e tecidos são feitos pelo Sistema Nacional de Transplantes. Nos estados e municípios, o trabalho é realizado pelas centrais de órgãos. Todo o processo de captação e distribuição é realizado nas centrais de captação. Após autorizada a doação pela família, começa um trabalho contra o tempo das equipes de transplante. Isso porque o tempo médio de duração dos órgãos fora do corpo do doador gira em torno de 4 e 48 horas. Eu vou conversar agora com o Dr. Gustavo Peixoto, que é da equipe de transplante de fígado aqui do Hospital Meridional. Essa é uma questão também, né, doutor Gustavo? Vocês têm que correr contra o tempo para o transplante se concretizar, né? Sim, o tempo de duração desses órgãos é muito curto e varia conforme o órgão. O coração, por exemplo, o ideal é que seja transplantado em até 4 horas, o fígado até 12, o rins até 24, 48 horas. Uma equipe numerosa se dedica a atender quem está com a vida por um fio. Cerca de 30 a 40 profissionais, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais, são envolvidos desde a captação até o transplante do órgão. Só podem realizar transplantes equipes credenciadas pelo Ministério da Saúde. Cerca de 80% dos transplantes são realizados com sucesso e quase todos pelo Sistema Único de Saúde. Os procedimentos não representam qualquer custo para as famílias dos doadores e dos receptores. Para quem recebe um órgão, a doação representa uma sobrevida e também o fim de uma angústia. O Fábio, que está aqui comigo, conhece muito bem o que é essa espera por um órgão novo. Ele é transplantado de fígado. Então, Fábio, como que foi essa espera? Foi fácil não. Foi um fim, né, de uma angústia muito grande, que durou 3 anos, né? 3 anos fazendo tratamento para hepatite, no caso. E depois foi assim, entrei na fila e da fila
até o dia do transplante foram, graças a Deus, como eu te falei, foram 4, 5 meses esperando na fila e eu recebi esse órgão de uma pessoa que na minha frente não quis receber o órgão por algum motivo e eu fui receber esse órgão. Sentimentos como esperança e medo também tomam conta de quem acompanha de perto a luta pela vida. Cláudia e Fabinho testemunharam e compartilharam momentos difíceis à espera do transplante. Você se sente incapaz de ajudar, né? Não tem o que se fazer a não ser dar os medicamentos na hora certa, tentar, porque para mim, eu sofri mais do que ele. Porque em nenhum momento ele fraquejou, eu fraquejei. Eu tentava me segurar, tanto vendo ele se segurando, a gente também tem que ter força, né? Porque a gente vê o sofrimento da pessoa e ela forte, a gente tem que ser forte também, não pode deixar transparecer fraqueza em nenhum momento. Eu lembro até que no dia do transplante dele, eu estava apresentando o TCC e, tipo, todo mundo perguntando se eu estava nervoso por conta do TCC e eu não quis ficar falando com ninguém que era por conta dele, mas minha cabeça não estava no trabalho, né? Eu só estava pensando nele na mesa de cirurgia e, graças a Deus, deu tudo certo. Após mais de 5 anos na fila do fígado em São Paulo, José Carlos e a esposa Denise se mudaram para o Espírito Santo na expectativa de abreviar a espera. Em São Paulo, a fila é uma das maiores do país e José Carlos não sabia se resistiria por muito tempo ao tratamento. O que acontece? A idade vai chegando também, né? E eu comecei a ter um declínio de qualidade de vida, né? Eu fui decaindo, tinha que ir com mais frequência ao pronto-socorro deles lá, né? Às vezes ficava internado, às vezes não. 5 meses após o primeiro encontro, surge o novo José Carlos, visivelmente diferente e com uma vida completamente transformada após o transplante. Eu estou me sentindo muito bem, muito feliz, né, por ter recebido esse presente de Deus. E a minha intenção agora é ter assim, uma nova vida, né, uma vida diferente, né, do que eu tinha antes, sem exageros, sem coisas que a gente às vezes cometia, porque o meu fígado é um fígado novo para mim, né? É uma nova vida, eu estou reiniciando uma outra vida, a vida pós-transplante. Então, nessa vida eu tenho que cuidar bem daquilo que Deus me deu, que é o presente, o fígado. Toda a batalha foi compartilhada pela esposa, Denise. Os tempos difíceis fortaleceram o casamento de 30 anos e a esperança do casal. Olha, foram anos e anos de sofrimento mesmo. Ele inchava muito, ficava internado. Cada 15 dias ele internava. Muita angústia, muita angústia. Só de ver ele sofrer, aquilo me matava a cada dia. Mas eu lutava porque eu confiava em Deus, sabe? Eu sabia que Deus ia fazer o melhor, né? E como ele fez, né? Mas foi bem difícil, bem difícil. Hoje eu só tenho que agradecer, só. José Carlos sabe que vai ter que tomar remédios contra a rejeição para o resto da vida e fazer acompanhamento médico periódico. Nada que o desanime, afinal, agora a vida dele começou a ganhar um novo significado. E com a vida recomeçando aos 67 anos, é hora de fazer planos. Curti muito a minha neta, minha esposa, minha família, né? Procurar passar muitas informações para eles e principalmente para minha filha, que hoje é mãe também, né? E tem muitas responsabilidades e precisa aprender muito. Então eu quero transferir para ela, e não só para ela, para outras pessoas também, né? A minha experiência de vida, né? Antes do transplante e agora
depois do transplante. As esperanças renovadas com o transplante se convertem em agradecimento a quem transformou um momento de dor em recomeço. Então, eu quero agradecer a família, né? Essa família que eu não sei que fez, deve ser uma família maravilhosa, num momento tão triste, né? Eu peço a Deus que abençoe muito, muito, muito essa família, não é? E que ficarei, apesar de não conhecer, eternamente grato a ela. Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida realmente, né? Com essa doação. Para muita gente, a experiência de viver na pele a necessidade da doação serviu como lição. Para Adalto, foi o combustível para a criação, em 2007, da Providas, uma organização não governamental de apoio a pacientes da fila de transplantes de órgãos e transplantados do Espírito Santo. A ONG também atua na sensibilização de pessoas para a doação. Eu sou uma outra pessoa. Então, quando alguém pergunta assim, por que você faz o que você faz? Quanto você ganha? Eu não ganho nada, eu já ganhei, meu pagamento já foi dado pelo maior patrão de todos. Meu maior pagamento foi dado por Deus. Ele me pagou antecipado, ele falou, toma, viva. O que eu tenho que fazer com a minha vida a não ser ajudar as pessoas? E é isso que eu tento fazer. É isso que eu faço à frente da Associação Providas. Eu faço com amor, com carinho, com dedicação. A qualquer momento eu estou pronto para ir para qualquer lugar para falar de transplante, para ajudar quem está precisando de orientação, porque eu sei o que é ficar na fila. Doar órgãos pressupõe generosidade, amor ao próximo e, especialmente, vontade de transformar vidas. Mudança que acontece na vida de quem doa e de quem recebe. O Fábio de antes era uma pessoa muito preocupada em questão do trabalho, a questão do dinheiro, a questão de trabalhar todas essas coisas. Agora não, eu acho que eu penso a vida de uma outra forma, dando valor às coisas diárias, dando valor ao outro, né? A outras pessoas da rua, a um vizinho. Era um pouco fechado comigo mesmo, com os vizinhos, com as pessoas. Sou mais aberto, né? Hoje, já vinha né, desde antes, mas hoje eu faço trabalho social, né? Eu faço contação de história. Então, eu era professor, né? Hoje eu não sou, estou parado ainda, não voltei para a sala de aula, mas eu acho que mudou muita coisa na minha vida, assim, minha cabeça em questão de dar valor à vida e ao outro, mudou muito. E eu gostaria de falar para as pessoas que pretendem doar que a satisfação é muito bacana. É um sentimento que, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, nossa, parece que eu ganhei alguma coisa, parece que eu nunca ganhei na loteria. Eu falei, parece que eu ganhei na loteria, parece que, eu não sei, sabe, Deus enche a gente no coração da gente com tanto amor que parece que você ganhou uma coisa muito grande, mas na verdade você ganhou mesmo, né? Porque na verdade eu encaro isso como eu ganhei um filho, porque para mim ele é igual ao meu filho. O Adalto de antes era um empresário que, se fosse perguntado se queria doar, talvez dissesse que não. Eu era uma pessoa extremamente diferente, eu era uma pessoa até um pouco egoísta. E depois do transplante, uma lição que ele me pregou, né? Uma lição de vida que ele mostrou, espera um pouquinho, a coisa é aqui, ó. Olha um pouquinho para os seus semelhantes. Perca o medo. É a pior coisa do mundo você ter medo. Então tome a decisão. Tome a decisão e doem seus órgãos. Se acontecer alguma coisa com seu filho, com algum parente, com alguém que os órgãos estejam bons, façam a doação. Porque foi outros poderão estar aproveitando estes órgãos. Eu acho que isso aí faz parte da humanidade. Eu peço, se acontecer, infelizmente, alguma coisa com um parente seu e que fez essa opção de doar, entre em contato com as pessoas encarregadas, os setores encarregados, e comunique o seu interesse em doar.
né? E eu tenho certeza, né, que assim como você vai fazer para mim e para outras pessoas, quem sabe um dia vão fazer para você também. Então, faça nascer uma vida.